Olá, está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Dia Nacional do Oficial de Justiça é comemorado em 25 de março. Nossa equipe conta a história de um servidor que atua como oficial de justiça há mais de 40 anos. Conheça o projeto do tribunal que introduz nos juizados especiais cíveis, criminais e da Fazenda Pública a intimação por telefone. Esqueceu de pagar a conta de luz? Entenda em quais situações é legítimo o corte de energia por falta de pagamento. No mapa das comarcas, você vai conhecer Itabirito. Você sabia que pessoas com deficiência têm direito à isenção de impostos na compra de carro zero? O JQ informa os procedimentos necessários para requerer o direito. E mais, no quadro ABC do Judiciário, vamos explicar a diferença entre mandato e mandado. Fique com a gente, o Justiça em Questão começa agora. Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O TJMG e a Corregedoria Geral de Justiça do Estado publicaram portaria que regulamenta a intimação por telefone para os processos em tramitação nos juizados especiais cíveis, criminais e da Fazenda Pública. Acompanhe. Imagine que o telefone toca e que, ao atender, você seja convocado para comparecer como parte ou testemunha em uma audiência judicial. Bom dia, gostaria de falar com o senhor Laerte Fernandes. Isso já é realidade em alguns processos tramitando na comarca de Belo Horizonte. O Intimafone, sistema de intimação por telefone, já está autorizado a funcionar na capital desde novembro de 2016. O desembargador Gilson Soares Lemes explica como é o funcionamento da ferramenta tecnológica, conforme orientações da Portaria Conjunta 603 de 2017. Há um cadastro, então, do telefone da parte ou da testemunha junto ao juizado especial e o servidor, então, entrará em contato com essa pessoa, identificando-se que trata de um servidor da Justiça, pedindo dados pessoais da parte ou da testemunha para comprovar que se trata realmente daquela pessoa. Então, fará a leitura do ato processual e intimará, então, essa pessoa. Inicialmente, o Intimafone será utilizado nos processos em tramitação nos juizados especiais cíveis, criminais e da Fazenda Pública na capital. Na expansão para as comarcas do interior, o sistema será implantado gradativamente nos próximos meses. No Juizado Especial de Trânsito, as intimações são feitas durante todo o dia, de segunda a sexta. Uma pessoa é designada para cuidar exclusivamente das ligações, que tornaram o trabalho mais prático e econômico. Antes a gente teria que emitir toda a correspondência, era a cartinha que tem, que ela é um pouco mais cara do que uma carta comum, porque tem que ter a identificação de quem recebe ela. Então é muito mais custoso para o tribunal a correspondência do que um simples telefonema. A intimação por telefone ela é mais ágil, ela é mais segura e é válida como as outras e é uma intimação de baixo custo. Razão pela qual a adoção dessa intimação vai facilitar para as partes, para o tribunal e terá com certeza uma economia processual e uma economia financeira. A equipe se empenha em levantar todos os dados, pois sem eles seria preciso fazer um trabalho de detetive. Se não está nos sistemas dados cadastrados, aí a gente perde pouco de tempo, às vezes até muito tempo. A gente tem que pegar desde o início todo o processo, toda a documentação juntada. Muitas vezes consta em boletim de ocorrência, a parte não se atém, não coloca na inicial, não informa, mas está no boletim de ocorrência. Pode ser em nota fiscal também, que consta telefone. Então, assim, a gente tem que fazer um trabalho de investigação. De posse dos dados, a intimação por telefone será gravada, identificada e arquivada em formato digital. Por um período de 12 meses, ela ficará disponível para consulta pelas partes, advogados, Defensoria Pública ou Ministério Público. Confira agora as decisões do Tribunal Mineiro. Texto, telefonemas, fotos e áudios retirados de aplicativos de mensagens não servem como prova sem prévia autorização judicial. Esse é o entendimento da 4ª Câmara Criminal do TJMG. Ao analisar um recurso de processo por roubo em Guaxupé, no sul de Minas, os desembargadores anularam provas obtidas por meio de perícia no WhatsApp. Como as conversas no aplicativo foram colhidas sem autorização judicial, os magistrados consideraram que o Marco Civil da internet foi desrespeitado e não levaram em conta o conteúdo do diálogo na decisão.
Um condomínio terá de indenizar uma moradora em R$12 mil por danos morais e materiais. O apartamento dela ficou com rachaduras nas paredes, depois que o condomínio fez obras para consertar um vazamento no apartamento de um vizinho. A moradora pediu que o problema fosse solucionado, mas não foi atendida. A 13ª Câmara Civil do TJMG entendeu que os fatos causariam muita intranquilidade à autora da ação e determinou o pagamento de indenização. E, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, um motorista que dirigia alcoolizado e sem habilitação teve suspenso seu direito de dirigir por 11 meses e foi condenado a prestar serviços à comunidade pelo mesmo período. Ele conduzia o veículo em zigue-zague e bateu em outro automóvel, sendo preso em flagrante pela polícia. A juíza Juliana Mendes Pedrosa afirmou que o condutor trouxe risco à vida das outras pessoas. No próximo bloco, em homenagem ao Dia Nacional do Oficial de Justiça, nossa equipe conta a história de um servidor do Tribunal Mineiro que desempenha a função há 47 anos. Entenda os procedimentos necessários para garantir o direito de pessoas com deficiência a comprar carro zero com isenção de impostos. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Justiça em Questão. Com o advento da Lei 13.157 de 2015, os oficiais de justiça de todo o Brasil passaram a ter o dia 25 de março como data comemorativa da profissão. Você vai conhecer um pouco da história de Olinto Paiva, servidor do Judiciário de Minas, que há mais de 40 anos desempenha essa função essencial para o cumprimento da justiça. O crachá já desgastado pelo tempo de uso, o caminhar pausado de quem carrega sobre os ombros a bagagem da experiência e o olhar amável para um local considerado por ele como sua segunda casa. Todos os dias, ao chegar ao Fórum Lafayette, antes de iniciar as tarefas como diretor da Central de Mandados da comarca de Belo Horizonte, ele pratica um ritual. Em primeiro lugar, eu deixo o meu carro na garagem, entro pela portaria de lá e passo na capelinha ali, para pedir a proteção de Deus para que eu possa, naquele dia, ter um trabalho gostoso, que eu gosto de fazer o que eu gosto, sem prejudicar ninguém e com muito amor ao irmão. Olinto Ferreira Paiva, 66 anos, quase meio século deles dedicado ao Poder Judiciário. Começou sua carreira como ascensorista. Do elevador subiu para o cargo de oficial juramentado e tempos depois passou a se dedicar à função de oficial de justiça. São 47 anos no cargo. Formei em Direito. E tudo isso foi, assim, a experiência da vida foi me ajudando a ser o que eu sou hoje. Porque, na realidade, eu não venci, mas estou vencendo. Hoje, Olinto tem sob sua gestão todos os oficiais de justiça da comarca de Belo Horizonte. São quase 500 servidores que atendem às 115 regiões administrativas da comarca. Passam diariamente pelo setor que ele gerencia mais de 10 mil mandados judiciais das áreas civil e criminal. Não existe processo sem que o oficial de justiça cumpra uma ordem do juiz. A ordem do juiz que faz a relação processual. O promotor de justiça faz a denúncia. O juiz recebe a denúncia. Vem o mandado para a citação da parte. Se não for cumprido aquele mandado, não existe processo, existe o pedido. Ele sempre cultivou os atributos que julga ser essenciais à profissão de oficial de justiça: boa comunicação, conhecimento de direito e discrição. Aconteceu um caso, às vezes, eu fui apreender uma televisão de uma pessoa. Aí a gente me prendia, a gente saía carregando na época, com o carro, a gente prendia o carro, saía dirigindo. Hoje não, hoje muito pouco. E hoje até é perigoso fazer isso. E os vizinhos ficou tudo olhando. Aí na hora que eu pus ela no meu carro para levar para o depósito, a dona olhou para mim e disse: ô, seu Olinto, no dia que ficar pronta, o senhor senhor testa lá e me liga que eu busco, viu? Aquilo sai para os vizinhos não ver o que era, né? E o oficial de justiça tem que ser muito discreto, ele não pode falar, ele não pode expor as partes nem expor o mandado, não. Olinto acostumou-se tanto a ir à casa das pessoas que há 19 anos chega também de outra forma. Além da profissão de oficial de justiça, ele é radialista amador e apresenta um programa de música caipira em uma estação comunitária de Belo Horizonte.
Bom dia, minha comadre. Bom dia, meu compadre. Estamos iniciando o programa Cidade Nova no Sertão. Esse é o meu hobby, né? É meu gostoso. Hoje sente-se feliz e realizado com as conquistas da vida e da profissão e elege uma qualidade que o fez chegar aonde está. Minha simplicidade. Não vou falar honestidade, vou falar cultura. Então, honestidade é de todos nós, isso é obrigação de todos. Então, a minha simplicidade. O homem olinto é aquele cara pacato, pai de família, casado com uma pessoa já há 38 anos, que ama essa pessoa, 3 filhos maravilhosos, uma netinha maravilhosa também. Você já ouviu falar em mandato e em mandado? Sabe qual é a diferença entre eles ou ficou na dúvida? O ABC do Judiciário traz a resposta. Mandado e mandato? Não. Só mandato. Mandado é mais ou menos, acho que é de prisão, eu acho. Mandado é quando alguém te manda fazer alguma coisa, é isso? Mandado é um mandado judicial, é uma ordem do juiz. O mandato é quando você vai... Um mandato eletivo, por exemplo, você vai representar alguém durante um cargo. O mandado é uma ordem escrita expedida por uma autoridade pública, judicial ou administrativa. É por meio do mandado que o magistrado determina ao oficial de justiça que pratique um ato processual específico, que pode ser uma intimação ou até mesmo um ato mais complexo, como despejo, reintegração de posse, busca e apreensão. Já o mandato significa uma concessão de poderes para a prática de determinados atos, como é o caso do período de exercício de um cargo eleitoral, por exemplo. Leis estaduais e federais garantem a isenção de impostos na compra de carro zero a pessoas com deficiência física, visual ou com transtorno mental severo ou profundo. Para a psicóloga Norma Azevedo, ter carro não é um luxo, é uma necessidade. Ela tem uma filha com transtorno do espectro autista e sua rotina envolve a necessidade de deslocamento para atividades terapêuticas e educacionais. Ela hoje faz uma vez por semana uma sessão de terapia e tem a escola todos os dias. Há 7 anos, Norma soube através de um amigo que o estado de saúde da filha garantia a ela o direito de um veículo com isenção de tributos. São 2 impostos federais, IPI e IOF, e 2 estaduais, ICMS e IPVA. A advogada Regina Ribeiro explica as 2 situações em que é possível a compra com isenção de tributos. Nós precisamos diferenciar 2 situações. Uma, o deficiente que vai dirigir o veículo e o deficiente que não vai dirigir porque ele não tem condições de dirigir. O deficiente que vai dirigir é aquele que tem alguma deficiência, como, por exemplo, o encurtamento de uma perna, a falta de um membro, a falta de movimento de metade do corpo. Então ele consegue dirigir, só que ele precisa de um veículo com algumas adaptações para que ele possa dirigir. O outro é aquele que não tem condições de dirigir porque ele tem uma deficiência mental severa. Alguém vai dirigir por ele. Nesses 2 casos, a gente consegue essa isenção dos tributos. A isenção dos tributos na compra só é permitida para carros novos e, além das deficiências física, visual e mental, é garantida também para algumas doenças graves ou crônicas. Quem adquire um carro usado pode solicitar à Secretaria da Fazenda Estadual a isenção apenas do IPVA. Pensando nos benefícios para a filha, Norma não se intimidou em buscar seus direitos. Tem muitas outras despesas com esse filho. E entrando essa ajuda, o desconto é bem significativo. Então dá para a gente comprar um carro bom. O desconto no valor total do veículo pode variar de 15% a 25%, dependendo do estado. A advogada sugere os caminhos mais curtos para buscar a compra com a isenção. Procure primeiro uma daquelas agências do Detran, aquelas agências médicas, sabe aquelas credenciadas ao Detran, para pedir um laudo. E lá eles vão orientar qual que é o caminho. O outro caminho, procure de uma vez a concessionária. Por quê? Porque os vendedores das concessionárias muitas vezes já conseguem, já têm a prática no dia a dia e têm interesse em vender o veículo.
Então vai lá, escolhe o veículo, que tem que ser, se não me engano, até 70 mil, até 2015 era até 70 mil. Escolhe o veículo nacional ou de fabricação nos países do Mercosul, que é o que a legislação permite. Ele precisa de adaptações? Tá, mas nas concessionárias tem veículos adaptados? Tem. Por quê? Porque basta ter direção leve, ou seja, hidráulica ou elétrica, ou câmbio automático, para a gente falar que é um veículo que serve para conseguir isenção para deficientes. Deficiente que possui condições para dirigir deve fazer as adaptações mecânicas exigidas pelo Departamento de Trânsito. Quem tem limitação severa deve informar nos documentos até 3 pessoas para conduzir o automóvel. No próximo bloco, nossa equipe entrevista uma juíza especialista em direito do consumidor sobre o corte de energia por falta de pagamento. Acompanhe também a discussão sobre a fé pública e a validade de documentos. O Justiça em Questão volta daqui a pouco. Estamos de volta. O Código de Defesa do Consumidor esclarece que serviços públicos essenciais, como o fornecimento de energia elétrica, devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua. A Resolução Normativa 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica estabelece os procedimentos que devem ser adotados pelas concessionárias de energia antes de penalizar o consumidor com um corte de luz. Acompanhe a entrevista. Doutora Cláudia, tem uma quantidade de contas acumuladas que possam justificar o corte de energia? Não. A suspensão do serviço de energia elétrica é uma regra de exceção. Ela deve ocorrer em casos muito específicos, porque nós sabemos que a energia elétrica é um bem essencial, que as pessoas precisam muito no mundo de hoje, portanto não há um limite. A concessionária, para fazer isso, deve ter todo o cuidado possível. E avisar num prazo específico? Sim, no mínimo 15 dias antes. Geralmente eles fazem essa notificação na própria fatura dizendo que há contas atrasadas, mas é preciso que essa informação seja claramente levada ao consumidor. E depois de quitar essa conta ou as contas em aberto, como é que o consumidor pode pedir para que a energia seja religada? O mais rapidamente possível. Também não há um prazo estipulado, mas ele pode ser contado em prazo bem pequeno, 1 dia, 2 dias, dependendo da circunstância onde vai ser feito a religação da energia. Mas é um prazo também que, se for ultrapassado, vai ensejar danos morais e danos materiais para a pessoa, porque ela já cumpriu a obrigação dela e precisa do bem essencial. Itabirito está no mapa das comarcas desta edição. O Poder Judiciário local busca aproximar o cidadão do direito por meio de ações educativas. Confira. Itabirito, a pedra que risca vermelho em Tupi-Guarani. O nome e as origens da cidade remontam à exploração mineral que ocorre desde 1700. No município, situado no quadrilátero ferrífero, se mistura a vida pacata dos cidadãos com a mineração e o desenvolvimento industrial. A Justiça Estadual busca resolver rapidamente os processos. 2.000 ações foram finalizadas no ano passado, quantidade expressiva diante do número de habitantes, aproximadamente 50 mil, segundo o IBGE. A preocupação dos juízes da comarca, os magistrados Vânia da Conceição Pinto Borges e Antônio Francisco Gonçalves, vai além de julgar processos. Eles buscam aproximar o cidadão e o Poder Judiciário com iniciativas educativas que informam e orientam. Os programas Justiça Cidadã e Despertando Vocações Jurídicas são um exemplo disso. As APACs, Associações de Proteção e Assistência ao Condenado, fazem parte do programa Justiça Cidadã, que envolve também o atendimento ao consumidor, prestação de serviços relacionados à saúde, emissão de documentos e fornecimento de informações sobre a recuperação de crédito. Já o Despertando Vocações Jurídicas é um projeto que faz visitas guiadas ao fórum com alunos do 3º ano do ensino médio. Os estudantes participam de palestras sobre direito e são estimulados a pensar sobre a própria vocação.
Iniciativas institucionais como o programa Conhecendo o Judiciário, que fez 10 anos em 2016, também foram abraçadas pela comarca. Para que o Conhecendo funcione, é preciso que os magistrados da comarca manifestem interesse em implantá-lo. A partir disso, o TJMG capacita os funcionários do Fórum. De forma didática e interativa, o programa fornece explicações ao público sobre a estrutura e o funcionamento do judiciário, contribuindo para a socialização de crianças, jovens e idosos. A validade de certidões e de documentos pessoais está relacionada à fé pública e é determinada por cada órgão emissor. Para manter a regularidade dos registros, o cidadão precisa ficar atento a alguns detalhes. A reportagem é de Silvana Monteiro. Identidade, carteira de habilitação, CPF, passaporte, carteira de trabalho. Documentos pessoais que são emitidos por órgãos diversos, no entanto, possuem uma mesma característica essencial, a fé pública. O que significa na prática essa fé pública? A lei brasileira diz o seguinte, que esses documentos dotados de fé pública, eles prevalecem como verdadeiros, verídicos, até prova em contrário. Cada um desses documentos possui detalhes específicos de cada órgão emissor que servem como parâmetro para avaliar se ele é verdadeiro ou não. Papel, selos, assinaturas, fotografias e também, no caso da identidade, a biometria registrada pela impressão digital. Todos eles têm a validade exigida para os mais diversos fins jurídicos. Uma certidão de nascimento que, por exemplo, é expedida no ano de 2000, ela tem a mesma autenticidade ali, a mesma veracidade do que uma certidão que é expedida hoje. Mas o que acontece? A certidão que é expedida hoje, ela é atualizada. Então, uma certidão mais confiável do ponto de vista de que pode, ao passar dos anos, ter uma alteração aí no estado civil da pessoa, do que uma certidão expedida no ano de 2000. O senhor Jairo Silva nunca havia se atentado para a questão da validade dos documentos pessoais, até que precisou de uma segunda via da certidão de casamento para fazer um inventário e também foi pego de surpresa ao preparar uma viagem para um dos países do Mercosul. Poucos dias antes de viajar, um amigo nosso nos perguntou se estava tudo certo referente à documentação. A minha carteira de identidade para a necessidade do Mercosul estava vencida, porque o Mercosul precisa de 10 anos, ela tinha mais de 10 anos. Inadvertidamente, nós eu ia viajar com esse documento e certamente seria barrado no aeroporto. Muitas vezes, o cidadão só percebe que a validade de um documento expirou quando precisa usar um cartório extrajudicial para lavrar uma procuração, um inventário ou transferir algum bem. As exigências feitas nos procedimentos extrajudiciais em Minas Gerais estão previstas no Código de Normas, que entrou em vigor em 2013. A elaboração do código contou com a participação do desembargador Marcelo Rodrigues. Ele informa que cada documento deve refletir o dinamismo da vida. Exemplo, o indivíduo nasceu, se tornou maior, aos 18 anos de idade obteve a maioridade civil, mas por um fato até então não previsto, ele se tornou interditado. Ele foi interditado. A partir do momento desta interdição, que é sempre um ato judicial, ele já não pode, na maioria dos casos, exercer todos os atos da vida civil para administrar os bens dele ou até mesmo a própria pessoa dele. Então, isso é um fato novo que alterou o assento de nascimento dele. E se ele já era casado, quando ocorreu a interdição, alterou também um outro assento, que é o assento de casamento. O cidadão deve sempre preservar as características originais dos documentos. Dependendo da alteração, seja ela causada pelo portador ou pela ação do tempo, o documento será recusado para determinados atos jurídicos. É muito importante porque o órgão que vai receber esse documento de identificação para poder praticar um ato, ele tem que ter a plena convicção que aquela pessoa que é portadora da identidade é ela mesma que está ali, que não tem nenhuma fraude envolvida. Mais uma vez, para conferir uma segurança jurídica maior no ato que vai ser praticado.
O Justiça em Questão continua na internet. Você pode visitar a página do programa no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acesse tjmg.jus.br e clique na área Imprensa. As reportagens desta e de outras edições também podem ser vistas no endereço youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas e participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.